Promotor de Justiça, Dr. Marcos Augusto Brandalize. Alguns meses atrás, em uma entrevista aqui, o prefeito Oscar Martarello disse que não negociava mais sobre a questão do espaço da hípica. E agora saiu essa ação do Ministério Público e a gente vai conversar agora com o Dr. Marcos, porque realmente a situação lá está preocupante, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os colaboradores e ouvintes. Sim, a situação lá está preocupante. É uma situação que precisou de uma intervenção imediata e urgente da Justiça, né? Primeiro que nós temos que falar que a hípica ela é um bem público, ela não é um bem particular. Isso já foi reconhecido em outras ações, quando inclusive pessoas físicas entraram com ação de uso capião lá. Então, é um bem público. Segundo, é um bem público de 56 mil metros. Nós não estamos falando de um terreno pequeno. Nós não estamos falando de uma porção de área pequena. Nós estamos falando de uma área que dá 56 mil metros praticamente no centro de Xanxerê, que está jogado às traças. Tá? E essa área aí, ela é ociosa, ela não atende à finalidade da destinação. Quando em 62 foi feita a doação dessa área, é uma doação com um encargo, ou seja, com a condição de que eles realizassem uma atividade esportiva. E nos últimos 40 anos, o que a gente tem visto, 20 anos, sei lá, é que não tem acontecido nada. Não tem nem a BITSE, não tem projeto preventivo de incêndio, tem esgoto, rato, roedor, criança vivendo com fezes. É um absurdo o que está acontecendo naquele local. Eu tive acesso a algumas fotos que estão no documento, doutor, e eu fiquei assustado. Entre essas fotos, a gente vê lá a situação dos animais, que está numa situação realmente. Os poucos animais que tem lá, numa situação delicada. Aí, gato, cachorro, a casa onde fica lá o caseiro também está numa situação delicada. O espaço para eventos também parece estar abandonado. Parece não, ela está abandonada. Inclusive, nós não sabemos se quem mora lá tem alguma relação com a própria associação. Porque o objetivo da associação era esportiva, hoje está habitacional. Quando nós tomamos conhecimento, nós fizemos uma força-tarefa que não foi só do Ministério Público. SIDASC, Departamento de Obras, Departamento Epidemiológico, foi também junto uma série de entidades, de órgãos do organismo, todo mundo fazendo laudo. Todos encontraram irregularidades, todos. Por exemplo, a SIDASC apurou que lá tem animais. Primeiro, os animais, nenhum dos animais estão cadastrados em proprietários de Xanxerê. Nenhuma das pessoas que estavam lá era no Xanxerê. Ninguém de Xanxerê ocupa aquele espaço. Ninguém. Ninguém ocupa aquele espaço. Então aquele espaço é para pessoas de outros lugares, que não nós, que não é a nossa sociedade que ocupa. Segundo, a cidade que apurou que tinha animal em condições de maus tratos. Inclusive, identificou crime, foi requisitado crime de maus tratos animais. 40 baias não estão sendo ocupadas, estão sendo ocupadas para depósito. Existem mais de 4, 5 moradores que ninguém sabe de onde é que saiu, esses moradores estão lá. Então, inclusive com luz, que nós já encaminhamos a DCELT, que foi realizado o corte dessa luz. Mas não é um pouco injusto essa questão de não ter a BITSE, porque o trabalhador que paga o imposto e tudo mais, para ele ter a dita luz em casa, ele precisa estar com tudo em dia. E lá tá um caos aquilo e o direito era o mesmo. O direito era o mesmo. Nós temos situações de Xanxerê de loteamentos clandestinos que nós passamos anos, eu cito aqui o exemplo do Tronco, nós passamos anos tentando regularizar e levar a luz para eles. É um loteamento clandestino onde a destinação era moradia, algumas pessoas em situação social desfavorável e que nós levamos muito tempo para levar a luz lá e autorizar a luz naquele local. E aí você pega uma associação que está abandonada, com ocupação que ninguém sabe de pessoas, nenhuma das pessoas que estavam lá eram, né? E que tem luz, e sem ter a BITSE, e sem ter mas nós fizemos evento, não fazem evento nenhum, tá? O Corpo de Bombeiros não tem o plano preventivo autorizado para aquele local. Ô, doutor, e como é que está a situação da Associação Jockey Clube Xanxerê? Bom, você pode ver que no processo a gente juntou a movimentação no cartório de registro civil, que é onde devem ser averbadas todas as movimentações de uma associação. E ela só foi movimentada depois que o município notificou ela para apresentar as movimentações dela, foi para o cartório se regularizar. Então ficou 40 anos sem movimento, né? E a própria lei de doação, ela diz que a partir do momento em que ela perde a finalidade, esse imóvel tem que voltar para o poder público. E aí eu questiono
Qual é o interesse do poder público, da nossa sociedade, em ter um imóvel de 56 mil metros, que deve custar mais de 10 milhões, com certeza, né? Jogando aí 200, 300 reais o metro, 10, 15 milhões, ocioso, abandonado, no centro da cidade, quando o próprio Ministério Público entra com ação para retirar moradores em situação de risco no bairro Santa Cruz. Qual é a lógica disso? Nenhuma. A hombridade deveria ser essa associação de devolver. Essa associação deveria ter o caráter de devolver a área. O mínimo que se espera. Essa e todas as outras que não usam, então, o bem pelo qual foi doado para o fim efetivo. Né? Exatamente, porque se não doa... Eu cito um exemplo aqui, Guilherme. Nós inauguramos, quando eu falo nosso município, nós inauguramos o acolhimento dos adolescentes lá no bairro dos Esportes. Há pouco, questão de um mês, foi inaugurado. Essa área ela tinha sido destinada inicialmente a uma associação. Posteriormente, essa associação não existiu mais. Esse imóvel voltou naturalmente ao poder público, que deu destinação, função social a ela. Por que não faz isso agora? Agora, uma coisa que é assim, Guilherme, eu custo acreditar, embora tenha ouvido, e isso não está no processo, mas tenho ouvido e não quero acreditar, que tem pessoas que estão querendo especular o local, que estão querendo comprar as cotas de todos os sócios, depois dissolver a sociedade e vender, né? Obter. Isso eu já aviso, se alguém receber uma proposta dessa, me procure. Me procure porque nós sabemos que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não é crime isso, doutor? Sim, mas então nós entramos com a ação, isso é até para as pessoas tomarem conhecimento, foi entrado com a ação ontem, e prontamente o Poder Judiciário, na data de ontem mesmo, já deferiu a liminar, com um número indeterminado de pedidos. Então hoje, a hípica está judicialmente interditada das atividades. A hípica deve se abster de realizar qualquer evento sem regular alvará, e eles não têm, e vejo distante de alcançar, porque o local está completamente inacessível para qualquer tipo de alvará. A hípica hoje não deve promover qualquer forma de alienação, ou seja, não pode financiar, não pode vender aquela área, não pode destinar a ocupação habitacional. Ou seja, os moradores têm que sair de lá, os que estão. O município e a hípica devem promover a retirada dos animais que estão em risco iminente de saúde, conforme a decisão da SIDASC. O município deve promover a retirada das pessoas no imóvel, diante da ausência de condições de segurança e habitabilidade. O município deve acompanhar o cumprimento da decisão. Então veja que hoje aquele local está judicialmente interditado. O pessoal tem 30 dias para sair de lá, né? Para que haja essa possibilidade de que não as pessoas possam programar a sua retirada, encontrar um local e sair. O pessoal não saiu dentro de 30 dias, o que acontece, doutor? Aí a gente vai pedir força policial para tirar, né? Para cumprir a decisão liminar. É importante destacar que isso não é uma briga com uma pessoa em específico, mas sim de um bem público que não está sendo utilizado, sendo que o município tem demandas para aquele terreno. Né? E uma coisa, né, Guilherme? Os nossos cidadãos de Xanxerê sabem que nós estamos trabalhando desde 2017 na tutela do patrimônio público. Nós passamos pela FEME, nós estamos pelo Tênis Clube, nós atuamos no aeroporto e agora nós estamos na hípica. Tá? Ainda tem outros imóveis que nós temos que ver se estão tendo essa destinação. Então essa história de ganhar terreno da prefeitura sem dar a destinação, sem cumprir encargo, isso nós temos que repensar qual é a real intenção dessas entidades que recebem. Se de fato é uma entidade que quer usar para o fim que ela se propõe, para o fim do estatuto dela, do contrato social dela, bem, pode receber de acordo com a legislação. Agora, aqueles que estimam receber um bem para nele fazer o que querem, esses bens nós temos que repensar e buscar eles de volta. Porque o município tem necessidade, é um poder público, é um valor enorme para ficar ocioso e jogado fora, como está sendo, como nós estamos vendo. E eu digo isso, sabe por quê, Guilherme? Quem passa ali ao lado do ginásio pensa que é uma área pequena, mas não é, eu repito, é uma área bem grande e que pode acomodar, por exemplo, várias pessoas, várias casas populares, né, se esse for objeto, ou o município alienar aquela área e construir, ou destinar uma área daquela para uma parte para esporte, uma parte para habitação, uma parte para alienação, e isso fazer com que o nosso município tenha desenvolvimento, acolha pessoas em situação de risco. É porque é uma área que está parada, né? O que mais choca é isso, e numa situação totalmente triste. E que nós tentamos, antes de entrar com a ação, Guilherme,
várias reuniões, e esse sempre foi o meu perfil, de composição, né? Foi tentado realizar a devolução em parte, gradativamente. Esse ano devolve um pedaço, ano que vem mais um pouco, outro ano, e assim até integralizar, para que eles continuassem realizando as suas atividades em parte, desde que regulares, né? Regularizar e devolver em partes. Não foi aceito, não houve acordo, foram intransigentes, mesmo atuando à margem da ilegalidade. Então, qual é o interesse? Em resumo, eu estou errado e estou dizendo que não quero o que está sendo proposto. Isso aí. Qual é o interesse de uma entidade ficar ilegal, não cumprir o objeto da lei e não devolver imóvel? Em que país é isso? Se fosse um particular, se fosse se fosse o Guilherme que tivesse cedido um terreno, esse terreno estava sendo destinado para outro fim, eu vou ficar quieto? Será que a sociedade quer um imóvel, uma entidade dessa natureza para a nossa sociedade? Será que é isso mesmo? É óbvio que não. É óbvio que não. Doutor, para a gente encaminhar aqui para o fim, qual é o próximo passo? Então, agora, Guilherme, o que eu penso, judicialmente, eles vão contestar o pedido e nós vamos dar uma atenção muito especial a essa ação para que ela chegue ao seu termo o mais rápido possível, né? Porque, realmente, o que foi colocado aí, né, eu encaminhei a rádio aí a inicial, a ação, e mandei a decisão. O que está colocado ali realmente ela agride os olhos, agride a alma. Então, nós queremos que essa ação chegue ao seu fim o mais rápido possível e que isso reverta para o município, e a nossa ação não terminaria aí, né? Depois que ela reverte para o município, nós vamos atrás do município para que o município coloque em prática e dê andamento ao objeto, e não simplesmente também deixe ocioso, né? Não adianta tirar da ociosidade para um e passar para outro. Então, aí é assim que nós tivermos o término dessa ação, e nós vamos cuidar para que isso aconteça rápido, para que ela volte imediatamente para o município e ele dê o destino necessário a ela. Certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Parabéns por esse cuidado com o todo, que é isso que a gente tem percebido nas ações da promotoria. São ações muito eficientes para que a comunidade como um todo seja beneficiada. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a todos os colaboradores. Então, eu estou à disposição e fico muito feliz em poder contar com meios de comunicação com a seriedade que é a nossa Rádio Princesa, sempre colaborando em questões sensíveis e necessárias e de interesse público. Então, eu agradeço a ti, ao Heriberto e a todos os colaboradores. Tá certo. Muito obrigado. Nós conversamos com o promotor de justiça, Dr. Marcos Augusto Brandalize, falando sobre a ação, então, e agora, as decisões, né, que revertem na saída do Jockey Clube do terreno ocupado pela Hípica aqui em Xanxerê. 8h30.